Hoje eu quero mostrar uma coisa que bastante gente me pergunta. Como que é desenvolver usando aí Ruby on Rails no FreeBSD? Mas essa pergunta geralmente ela vem carregada de várias outras. É muito diferente do Linux? É complicado? Tem alguma limitação? Vale a pena? E eu acho curioso porque muita gente imagina o FreeBSD quase como se fosse aí um ambiente exótico, né? Como se desenvolver nele exigisse algum nível de ritual obscuro, alguma espécie de feitiçaria, mas a realidade é bem menos dramática. Na prática, desenvolver software no FreeBSD é muito parecido com desenvolver qualquer sistema Unix-like, e talvez justamente aí esteja a parte mais interessante. Se você desenvolve em Ruby e Rails e quer testar o FreeBSD, fica aí que tem uma dica importante aí dependendo da sua stack. Vamos lá! Oi, o meu nome é Eustáquio Rangel, eu sou desenvolvedor de software. Aqui tem algumas informações de contato. Nesse vídeo eu vou começar a falar mais assoprado que eu estou de aparelho agora, então não reparem nessa pequena parte assoprada das falas, ok? Então bora lá. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como que eu desenvolvo utilizando o FreeBSD. Geralmente, maior parte do meu tempo estou desenvolvendo software para web e estou utilizando com Ruby Rails. Então vou mostrar aqui como que eu utilizo o FreeBSD para essa finalidade, além de mais algumas coisas mais filosóficas. Falando nessa parte filosófica, eu quero falar bastante de simplicidade. O meu setup hoje é extremamente simples. Eu uso o Kit como terminal. Sim, eu já usei o Ghost, o Alacrity, mas eu voltei para o Kit. Uso o Tmux para organizar sessões. Ah, mas o Kit não tem ali a parte de você dividir a tela, etc e tal. Sim, mas, como eu falei, eu uso para organizar sessões, eu uso para divisão da tela e uma série de outros recursos que eu acho o Tmux muito interessante. Eu uso agora o NeoVim como editor. Eu tenho uma série aqui no canal explicando como configurar e aprender várias coisas sobre o Vim e o NeoVim. Se você não viu, aqui no canal tem vários vídeos, tem muitos vídeos mostrando como utilizar esse editor. Eu sou usuário de Vim faz tempo, e ultimamente estou utilizando bastante o NeoVim, mas mantenho ainda a minha base de Vim para alguns servidores que porventura possam não ter ali o NeoVim para instalar. No FreeBSD eu estou utilizando o Chromium como navegador. Nos outros, aí no Linux, no Android, eu uso o Brave. Dá para instalar o Brave ali no FreeBSD também, através ali do Linux Browser Installer, mas descarrega coisa pra caraca, vem um monte de pacotes, etc e tal. E tem um detalhezinho ou outro ali que ainda falta dar uma polida na coisa. Então eu utilizo o Chromium, que é um navegador mais pelado que tem ali e que me serve praticamente tudo que eu preciso estar lá, né? Também estou utilizando o Hyperland como ambiente gráfico. Aí, de vez em quando eu dou uma chaveada ali com o Sway, que são ali uns ambientes bem interessantes, bem levinhos para utilizar ali no FreeBSD. Lógico, nós temos o KDE, nós temos o Gnome, nós temos vários outros ambientes. Mas eu coloquei esses dois que eu configuro o que eu precisar neles e eles são muito leves e para mim não sinto falta de praticamente nada ali na coisa. Então, na verdade, se você me der um terminal, um editor de texto e um navegador, eu praticamente consigo trabalhar de qualquer lugar. E isso é intencional. Ao longo do tempo, eu fui simplificando cada vez mais o meu ambiente de trabalho. Não é para contar vantagem de alguma forma, mas longe disso. Mas é para ter menos distração, menos fricção, menos dependências e mais foco. Vamos lá vai o bichão, vai botar agora. Tá botando ali, logotipo bonitão. Esse logotipo ele aparece com frame buffer, então, e tem que estar botando pela UEFI, beleza? É diferente dos meus Linux, aqui eu deixo botar direto no console, para poder chamar ali o ambiente gráfico que eu me der na telha, direto ali no terminal. Então, vamos esperar ele acabar de botar. E aí eu posso escolher o Hyperland, posso escolher o Sway. Beleza, chegou ali na parte do login, vamos fazer o login aqui. Estou meio torto aqui, mas vou conseguir fazer o login. Ok, aí eu cheguei agora na parte que tá todo mundo me vendo no reflexo aí, né? Que legal. Agora eu cheguei aqui na parte que eu posso subir um ambiente que eu quero. Eu vou subir aqui o meu amigo, tem um script aqui que ele já seleciona o ambiente gráfico que eu quero. Ele vai subir aqui o Hyperland.
Olha lá, o Hyperland já subiu. Vou abrir aqui o nosso amigo Kit. Vou aumentar um pouquinho a fonte aqui. E a partir de agora eu vou começar a gravar ali do computador. Vamos ali pro TMP. Eu configuro aqui no FreeBSD para limpar o TMP a cada boot. Então fica um diretório de coisa descartável. O FreeBSD não vem com isso configurado, tá? Você tem que habilitar. Diferente de uma distro como o Ubuntu, por exemplo, que isso é padrão. E fica esperto com o que você coloca no TMP, porque depende do sistema operacional, depende da distro que você tiver. Pode ser limpo depois isso. Então, tomar um cuidadinho extra, tá? Já vi gente que guardou coisa lá e depois rebutou o computador, puf, já era. Então, beleza. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou criar vamos ver aqui a versão, ó. Vamos criar uma aplicaçãozinha do Rails. Normal, vou falar aqui, sei lá, ABSD demo. Eu vou colocar com Postgres. Vou colocar com Tailwind. E vou colocar, com Import Map. Algumas dessas coisas aqui já são padrão, mas eu vou já deixar explícito isso para criar tudo certinho para a gente ver como é que funciona esse negócio. Ok, já criou aqui a nossa PSD demo. Nossa, estou colocando Rails. Vamos chamar o Tmux aqui, que agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou abrir aqui o config database dele e vou colocar aqui, ó. Eu vou colocar o username, usuário Postgres, a password também eu vou colocar o Postgres que eu configurei aqui para testar. Podia até deixar aberto. Vamos abrir uma outra aba aqui do Tmux. Agora eu vou fazer o seguinte, Rails DB create, vamos criar o banco de dados. Legal, vamos fazer aqui um pequeno scaffold. Podia colocar minúsculo também. Cadastro de usuário com nome e com e-mail. Gerou, vamos rodar as migrations. Migrate. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou subir aqui o servidor agora para a gente dar uma olhada em como que ficou esse negócio. Eu vou usar aqui o BinDev, só que aí é a dica que eu mencionei lá no começo do vídeo. Se você quer desenvolver aqui com Rails aqui no FreeBSD, se você estiver usando o Tailwind, ele vai falar o seguinte, ele vai dar um pau aqui, ó, falar o Tailwind não é suportado, tá? Então aqui ele vai dar um pequeno probleminha aqui, que ele fala que o FreeBSD não é uma plataforma suportada. Para a gente corrigir isso, é tranquilo. Nós podemos fazer o seguinte, podemos vir aqui vamos editar aqui o nosso amigo BinDev. Que o BinDev nada mais é do que um script aqui, né? Que ele é um shellzinho script. Antes de editar aqui, deixa eu mostrar uma coisa. Então, se eu chamar aqui, ó, uname-s, ele vai falar que eu estou no FreeBSD. Então, no Linux, ele vai falar que você está no Linux, ou até colocar um nome da distro, alguma coisa, depende de onde você estiver. Aqui eu vou colocar o seguinte, ó, se... vamos colocar aqui, uname-s. Se ele for igual o FreeBSD, então eu vou fazer o seguinte, ó, export Tailwind, CSS, install dir. Você fala, poxa, mas de onde você está pegando esse negócio agora? SR local
bin. Vamos colocar aqui export node path. Aqui uma receitinha de bolo aqui, o SR local lib node modules. Beleza? Vamos dar um FI aqui. Tailwind CSS install dir, beleza? O que significa esse negócio aqui? Se você olhar a mensagem que aparecia no BinDev lá anteriormente, tem uma URL, ele fala para você instalar o Tailwind local. Opa, aqui eu vou colocar aqui, ó, dues é o sudo, né? O que acontece? O FreeBSD, ele já tem aqui um exe do Tailwind, aquele aqui, ó. E eu já instalei esse cara. Aí eu só peguei o path dele. Vamos dar uma olhadinha de novo lá no... Opa, eu não devia ter fechado, né, o BinDev. Vamos rodar aí no outro ali. Ele foi instalado aqui no SR Local Bin. Então eu falei, olha, eu tenho um Tailwind aqui já instalado lá. Vamos rodar de novo o BinDev para dar uma olhada? Dessa vez ele foi. Olha lá que bonitinho. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos trocar lá pro outro ambiente aqui que eu tenho. Vamos aqui para o ambiente 4. Eu vou pedir aqui para abrir aqui o Firefox. Por que eu estou pedindo o Firefox? Eu uso o Chrome, né? Mas aí eu vou abrir o Firefox aqui só para... Não quero que você seja o navegador padrão. O Firefox já tem nativo aqui também no FreeBSD, mas vamos lá, olha aqui. Mas eu gosto de usar o Chrome, eu já fui usuário do Firefox há muito tempo, mas não curto mais ele. Mozilla deu umas pisadas na bola. Vamos lá, mas a gente usa, né? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, ó. Olha aí, já tô com o meu App Rails aqui funcionando. Então, essa é a dica, se você estiver utilizando aí o Rails no Tailwind, no FreeBSD, com o Tailwind, é só colocar aquelas linhas. Eu vou fazer um post, colocar lá no meu site, com aquela colinha ali, tá? Mas é muito simples, instalar o pacote dele, colocar aquelas duas variáveis ali dentro do BinDev e tá em casa. O negócio tá funcionando. Como vocês viram, é um workflow normal, sem mistério, só com aquele pequeno ajuste ali do Tailwind, né? O Ruby funciona, o Rails funciona, o banco, o Postgres funciona. Tá tudo funcionando aqui, né? Aqui no FreeBSD. O Git funciona. Inclusive, eu fiz uma partezinha aqui com o Git e esqueci de gravar o áudio. Na verdade, eu bati o dedo aqui no microfone e desligou. Ele vai ficar passando aqui em cima, só para vocês darem uma olhada. Tá tudo funcionando. Eu faço ali os comandos do Git direto no terminal, dentro do Neovim, com uma série de plugins. A gente tem plugins ali para navegação de árvore de arquivos, de métodos e por aí vai. Vai ficar passando aqui enquanto eu estou falando. Infelizmente eu bati aqui o dedo no microfone e não gravou. Mas tudo como você esperaria que funcionasse em qualquer outro sistema operacional ali, um Unix-like, né? Tá funcionando. Isso talvez surpreenda algumas pessoas, olhando aqui para o FreeBSD, falando, poxa, isso aqui é um ambiente bonito, tá? Eu customizei, tá? Mas dá para a gente deixar o Hyperland com uns visuais muito loucos ali. Mas, às vezes, as pessoas podem ficar surpresas, falar, olha, você está num visual bonito, fazendo tudo que você precisa, somente ali com algumas poucas ferramentas configuradas. É bem legal. Então, talvez muita gente imagine que desenvolver no FreeBSD é radicalmente aí diferente. É uma coisa maluca de hacker, sei lá o que das quantas. Mas não é. Uma parte importante desse workflow todo é a consistência entre os ambientes. Eu uso o Linux no trabalho e uso o FreeBSD em casa. Mas o meu ambiente continua muito parecido. Boa parte disso acontece porque eu mantenho meus .files organizados e compartilhados. Inclusive, eu já farei em outro vídeo aqui no canal
sobre o GNU Install e como que eu gerencio essas configurações. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Então, como vocês viram, no meu ambiente, geralmente eu uso basicamente o terminal, alguns alias ali, o Tmux, o NeoVim, o Shell e um navegador, né? Tudo isso continua praticamente igual. Mesmo quando eu estou no Ubuntu usando o GNOME, eu configurei os atalhos de teclado para serem os mesmos que eu uso ali no Hyperland. Isso reduz muito a carga cognitiva. Eu não preciso reaprender o meu ambiente toda vez que eu mudo de máquina ou de sistema operacional. Essa memória muscular, essa carga cognitiva, talvez foi por causa disso que eu não gostei muito do Allmark. Ninguém mexe nas minhas configurações do Vim. Inclusive, olha só onde que eu estou agora. Estou aqui dentro do WSL, estou no Windows. Eu tenho a mesmíssima configuração do meu NeoVim, dos meus atalhos, dos meus areas. O Tmux está aqui, ó. A gente está aqui rodando aqui em uma abinha do Tmux, o servidor. Aqui eu estou editando, beleza? Ou seja, terminal Tmux, NeoVim, e aqui eu estou no navegador. Então, é a mesma consistência lá que eu tenho em qualquer outro sistema operacional ali. No Linux, Opa, faltou um... Tô meio torto digitando aqui. Ah, beleza. Tudo funcionando de boa. Aqui no Windows também. Então, o que eu preciso? Meu terminalzinho. Aqui que é o... Opa, tô achando que eu tô no Vim. Aqui é o WSL. Aqui o Vim tá aqui. Com todos os plugins que eu preciso. Dentro do WSL e dentro do Windows. Olha o bicho aqui. Mas por que o FreeBSD? Essa é a pergunta que o pessoal mais faz. Por que se eu uso o Linux no trabalho, por que usar o FreeBSD em casa e talvez também daqui a pouco no trabalho? E a minha resposta sincera talvez decepcione quem espera uma explicação extremamente técnica. Eu não uso o FreeBSD porque ele vai me dar performance milagrosa, etc e tal, nem porque ele vai rodar o Rails magicamente mais rápido. Eu uso porque eu gosto dele. Eu gosto da coesão do sistema, da organização, da previsibilidade dele. Eu adoro o Linux, mas tipo assim, quando você manja um pouquinho mais do sistema operacional, muitas vezes você sente que está usando uma composição de várias camadas, que funcionam muito bem, por sinal, tá? Nós temos o kernel, nós temos as tools do GNU, nós temos o systemd, nós temos as ferramentas da distribuição. Aí no FreeBSD a gente tem uma sensação um pouquinho diferente. Tudo parece parte de um sistema único, mais coeso, mais integrado. É difícil de explicar até você usar ele por um tempinho. Mas quem já experimentou costuma entender rápido essa sensação. E também existe uma certa dose de saudosismo da minha parte. Eu sempre gostei da filosofia Unix. Inclusive, isso conecta bastante com o meu vídeo sobre a história do Unix. Tem aqui no canal. Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o link de outro vídeo onde conta um pouco dessa história. E é uma história fascinante. As pessoas que fizeram essa filosofia, as ferramentas que foram feitas, realmente são coisa de outro mundo. E fora que a gente tem o nosso simpático amigo Beast, que eu também conto o nome dele em outro vídeo aqui no canal. E aí talvez esteja uma parte bem importante aqui do vídeo, colocando ali o FreeBSD para argumentar sobre isso. O ponto é a simplicidade. Hoje em dia, às vezes parece que desenvolver software exige cada vez mais ferramentas, mais abstrações, mais plugins, mais camadas, mais complexidade. E claro, algumas dessas ferramentas realmente ajudam, mas ao longo dos anos eu percebi uma coisa. Algumas ferramentas vêm e vão. Algumas modas aparecem e desaparecem, mas bons fundamentos sempre continuam. Isso vale especialmente para os editores. Eu uso o Vim e o NeoVim há bastante tempo e não é porque terminal é cool, é chique, não é por purismo, acreditem, por produtividade. Alguns dias atrás eu precisei usar o VS Code para gravar algumas aulas e minha produtividade caiu, sei lá, drasticamente, mais de 50%, fácil. Não porque o VS Code seja ruim, longe disso, mas porque eu saí do ambiente onde construí anos de memória muscular. No Vim e no NeoVim, muita coisa virou reflexo. Navegar, editar, buscar, refatorar, mover blocos, executar comandos. Tudo acontece quase sem pensar. Às vezes eu tenho que dar uma olhada no que eu estou fazendo nas mãos. É como uma extensão da mão e isso tem um valor enorme.
E uma coisa curiosa no mundo dos editores é como que as tendências mudam. Teve uma época que todo mundo falava do TextMate, depois veio o Sublime Text, depois o Atom. Inclusive, na era inicial do Ruby on Rails, TextMate era quase o editor oficial, não oficial da comunidade Rails. Muito screencast famoso aí usava ele. Era quase ser uma heresia se você não usasse o dito cujo. Hoje nós temos o VS Code, o Cursor e vários editores com foco aí em A, e provavelmente daqui a alguns anos o cenário vai ser diferente de novo. Enquanto isso, os Vins continuam por aí. E eles estão faz décadas por aí. Isso é muito simbólico, não porque sejam os melhores para todo mundo, mas porque foram construídos em cima de conceitos extremamente duráveis. Outra coisa que eu gosto nesse tipo de workflow é a independência ali do ambiente gráfico. Boa parte do meu trabalho nem depende do ambiente gráfico. Se o ambiente gráfico falhar e se eu estiver conectado remotamente, se eu estiver usando um SSH, quase tudo continua funcionando. O Shell, o Git, o Ruby, o Rails, o Tmux, o editor, tudo continua disponível. O navegador talvez seja a única dependência real para validação visual. E olha que dá até para usar uns navegadores em modo texto, tipo Lynx. Tá, fica meio medonho ali, mas dá para quebrar o galho. E essa portabilidade é extremamente poderosa. Agora vamos ser bem honestos. Se você quiser testar o FreeBSD, ainda tem algumas coisinhas ali, algumas limitações que a gente tem que deixar claro. Primeiro, a instalação dele ainda não é tão fácil quanto um Linux, um Ubuntu. Pelo amor de Deus, você instala de olho fechado, né? Então, tá bem fácil hoje em dia, mas tá menos fácil que os Linux ainda. O suporte a hardware pode ser um pouquinho complicado dependendo da máquina, né? A GPU também não é um ponto forte. O Wi-Fi em alguns chipsets também pode ser chato. Eu tive alguns problemas aqui com a minha plaquinha de Wi-Fi, a placa de rede aqui daquele computador que vocês estavam vendo. Eu tive que encontrar uma compatível com o sistema e trocar. Já está tendo aí vários avanços, especialmente no FreeBSD 15, em cima de compatibilidade, usando até código ali dos drivers do Linux para reconhecer mais placas, mas ainda, de repente, você tem um computador que é uma máquina potente e que o FreeBSD não vai reconhecer ali alguns dos hardwares dele. E falando de GPU, em uma era onde muita coisa depende aí da inteligência artificial, de IA, o suporte meio complicado da GPU ali pode ser uma limitação real, mas esse aqui não é o meu caso de uso. E no final das contas, eu acho que uma das principais mensagens aqui, falando sobre Ruby, sobre Rails, sobre o FreeBSD, é sobre a simplicidade. Desenvolver software não precisa ser tão complicado quanto às vezes parece. Você não precisa necessariamente de um ambiente gigantesco, cheio de camadas e ferramentas. Muitas vezes, talvez o que você realmente precisa é, como aqui no meu caso, um bom terminal, um editor que você domina profundamente, um navegador e só. As ferramentas instaladas lá dentro do terminal e pau na máquina. O sistema operacional quase vira um detalhe. No meu caso, eu escolhi o FreeBSD porque eu gosto dele, como eu falei. Mas a parte mais importante é outra, é encontrar as ferramentas simples, confiáveis e estáveis e dominá-las profundamente. Porque no fim algumas ferramentas vêm e vão, modas passam, as trends aí passam, mas simplicidade, domínio e bons fundamentos continuam valendo. Me conta aí nos comentários, você já conseguiu transitar entre vários sistemas operacionais de boa? Se você gostou do vídeo, dá um like pra gente, clica no hypar se aparecer aí, se inscreve no canal, compartilhe o vídeo, conte pros seus amigos, beleza? Um grande abraço para todo mundo. Olha, tchau, Beast!